Na palavra. Olá você, meu amigo, boa tarde. Olá você, meu irmão, a paz do Senhor. Que bom estarmos mais uma vez aqui para levarmos a palavra de Deus, né? Trazermos luzes. A palavra de Deus, aquela porção da palavra de Deus que muitas vezes nós não entendemos de uma forma tão clara. E aí nós temos essa intenção aqui de trazermos nossa convicção a respeito deste trecho, desse texto. Enfim, comunicarmos as verdades de Deus. E para isso, deixa-me ler um versículo da Bíblia para introduzirmos nossa mensagem hoje, que encontra-se em Efésios 2, na carta de Paulo aos Efésios 2, versículo 5, que diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Certamente você deve já ter ouvido falar muito neste termo, a graça de Deus. Pela graça sois salvos. Sem a graça ninguém alcança as mansões celestiais. Sem a graça ninguém é salvo. E muitas vezes não paramos para meditar um pouco nesta palavra, né? Tão pequenininha, 2 sílabas apenas, né? De sílabo, um de sílabo. Mas nós vamos nos esforçarmos o possível aqui para que saiamos daqui deste programa entendendo o que é essa graça, porque é de uma importância abissal na vida de um ser humano. Se todos os seres humanos tomassem conhecimento desta graça que nós vamos transmitir hoje, que está escrita aqui em Efésios 2, certamente o mundo todo estaria hoje aos pés do Criador, como ele tanto deseja esse acontecimento, tá bom? Então, a graça. O que é a graça? A graça de Deus, deixa-me dar aqui uma introdução baseando-me em coisas naturais para entendermos esta coisa espiritual chamada graça. Por exemplo, você tem uma casa, é um objeto, é um patrimônio, é algo físico, tangível, isto é, você toca, pode sentir. Você tem móveis dentro da casa, tá? Então também são objetos tangíveis, né? Sensíveis ao toque. Você não apenas os vê, mas também consegue tocar nele. Mas você também tem coisas que você não pode tocar. Por exemplo, você tem um patrimônio também chamado de felicidade, do qual você nem vê e nem toca, porque ele não é tangível, ele não é acessível ao toque, tá? Então, são coisas que existem e que muitas vezes a gente não se dá conta. A graça de Deus é isto também. É um patrimônio de Deus, não é nosso a princípio, embora ele depois torne-se nosso também, porque ele é um presente de Deus através de Cristo Jesus, mas é também algo que não é tangível aos olhos, né, ao tato, mas é algo que a gente sabe que existe. Não tem como negar o amor, a felicidade, assim também não temos como negar a graça de Deus, tá? E somente através dessa graça, você pode alcançar a Deus, você pode chegar a Deus. A graça é capaz de conduzir o homem aos céus, às mansões celestiais, às moradas eternas. Olha como é importante, muito mais importante do que todos os bens materiais, tangíveis ou não que nós temos, é de suma importância. Tá? Eu diria que a graça de Deus está acima de qualquer herança, de qualquer bem material que você está, porque é através dela que nós nos conduzimos a Deus. Sem a graça, não conseguimos chegar a Deus. Você pode dizer, não, mas a Bíblia diz que é sem fé não podemos agradar a Deus, não temos acesso a Deus. Evidentemente, a graça é conquistada, nos é transmitida, conduzida através da nossa fé e fé em Cristo Jesus. E temos que ter algumas considerações com relação a essa graça. Primeiro, sua fonte está em Cristo Jesus. João 1,17, 2 Timóteo 2,1, nos mostra que a fonte de toda a graça salvífica de Deus está em Cristo Jesus. Deus não
confiou a nada nem a ninguém, nem a religião, nem a ser humano, nem nada, absolutamente nada. A fé foi confiada ao seu Filho Cristo Jesus. E nós temos acesso a essa graça através da fé em Cristo Jesus. E como é que nós temos fé em Cristo Jesus? Recebendo-o através do novo nascimento. Ele gera-nos a sua fé em nós e, por tabela, esta fé nos é outorgada, nos é conduzida. Então, a fonte, João 1,17, 2 Timóteo 2,1, nos mostra que esta graça só vem através de Cristo Jesus. Jesus é a fonte da graça de Deus. Quer ter acesso a ela, quer beber na fonte da graça de Deus, comece dando o primeiro passo, aceitando a Cristo Jesus, confessando o seu pecado e descendo as águas batismais, como a Bíblia assim nos orienta, nos ordena. A segunda consideração que nós temos que ter é suas características, isto é, as características da graça. Quais são as características? É poderosa e abundante. 2 Coríntios 9,18 nos mostra que esta graça é capaz de salvar o ser humano mais, como é que eu diria, mais dócil, mais amável. Mas essa mesma graça é capaz de salvar o pior dos seres humanos que esteja hoje na Terra. O maior criminoso, o maior marginal. Não importa. O volume dela é tão grande que é capaz de alcançar um homem bom como o homem mau também. Então, ela não tem limite. Ela é de forma, de sorte para nós, abundante, de uma forma abundante. Ela não tem tamanho. Nesta graça cabe o homem bom e o homem mau. Não importa quem é o ser humano. Se aceitar a fonte que é Cristo Jesus, ela vai simplesmente abraçá-lo, vai dar um ombro amigo com relação no que se refere à salvação. Outra coisa, corre ricamente. Efésios 1,7, 1 Timóteo 1,14, mostra que ela não tem fim. Ela é de uma fonte perene, infindável. Ela jamais secará. A fonte que é Cristo Jesus jamais deixará de jorrar esta graça para os seres humanos até que se cumpra todo o projeto de Deus com relação à salvação do ser humano. Essa graça só cessará um dia aqui, mas nos acompanhará para a eternidade. Por isso que ela é perene, por isso que ela ela corre ricamente, não para. Nós um dia estamos aqui hoje debaixo da graça, estaremos um dia nos céus morando também debaixo desta graça, evidentemente. Outra coisa, é maravilhosa. Efésios 1,6 nos mostra que é maravilhosa. O homem deseja ser produtivo na face da terra, ser um grande profissional, ser, como eu diria, ser rico, ser famoso, tudo isto. Mas nada disso se compara à maravilhosa graça de Deus na vida de um ser humano. Se o homem tivesse entendimento, o homem que ainda não teve experiência com o Filho de Deus, tivesse convicção, desconfiasse desta maravilhosa graça, certamente ele trocaria tudo, como muitos homens trocaram toda a sua vida. Quando Jesus disse que quem me ama tem que negar-se a si mesmo, é justamente isso, é abandonar tudo por esta maravilhosa graça. Outra consideração que temos que entender ela está ao alcance de todos os pecadores. 1 Timóteo 1, 14 e 15. Ela está à disposição de você que está me ouvindo agora mesmo. Ela não tem... Deus não tem preferência. Deus não faz escolha no meio dos seres humanos. Todos são alvo desta graça. A única coisa que está faltando para você ainda não ter alcançado essa graça, não está debaixo dessa graça, guardado e protegido por esta graça, é porque ainda você não foi à fonte que é Cristo Jesus, porque ela está à disposição de todos os pecadores. Todos os filhos de Deus, Efésios 3:8, todos, absolutamente todos os filhos de Deus, estes que já têm uma experiência com Deus, estão debaixo dessa graça. Momentos difíceis,
Jesus disse, no mundo tereis aflição. Eu venci o mundo, vós vencereis. Isto é, a minha graça te basta na hora do momento. Né? Paulo teve essa experiência, esse é um versículo bíblico que estou citando agora. Isto é, a graça de Deus, ela age inclusive em todos os quadrantes da vida humana, todos, na vida profissional, ministerial, familiar, conjugal, profissional, em tudo que você imaginar, o Filho de Deus está sendo abençoado por causa da presença da graça de Deus em sua vida. Efésios 3,18, se você for observar lá, você vai, se ainda não viu, vai ter uma surpresa grande. Não importa a sua luta hoje, a sua lida, o seu trabalho, enfim, não importa o que você esteja passando hoje, a graça de Deus está ali agindo, e se você não perceber na hora, por pouca experiência que você ainda tenha com ela, certamente você já descobrirá esta verdade, tá certo, meu querido amigo, meu querido irmão? Então, todos os filhos de Deus está... Dá um sinal aí, pastor. Certo. Tá bom. Ok, está à disposição de todos os filhos de Deus o hábito de ver daqui. Então, meu querido, você é filho de Deus, não importa o que você está passando agora, aí do seu lado, aí sobre você, aí como a galinha, né, guarda os pintainhos debaixo das asas, a graça de Deus está fazendo isso, guardando você agora, porque ela está à disposição de todos os filhos de Deus, tá? Está passando lutas? Não se preocupe, Deus está cuidando de você através desta graça maravilhosa. E por último, o que a graça de Deus efetua? O que é que ela faz? Qual é a sua ação? Qual é o seu campo de ação na vida do ser humano? Salva o homem gratuitamente, Efésios 2:3. O preço da salvação já foi pago pela fonte, que é Cristo Jesus. Logo, essa graça jorra na minha vida e na tua vida, gerando salvação gratuita. Você não precisa fazer mais nada. Aliás, não temos o que fazer diante da salvação de Deus, porque a operação é da própria graça de Deus em minha vida e em tua vida. Outra coisa, justifica o pecador. Não importa a sua vida pregressa, aquilo que você foi. Há uma regeneração e uma santificação na sua vida, operada através desta presença maravilhosa da graça de Deus. Chama e capacita para a obra do Senhor, isto é, além do mais, além de salvar, além de cuidar, além de prover, ainda prepara o seu povo para o ministério individual de cada um, para a pregação da palavra, para aquilo que Deus o chamar. Gálatas 1:15, Hebreus 12:28, é claro com relação a isto. Ele dá-nos a consolação e a boa esperança, 1 Tessalonicenses 2:16. Quer ter paz? Só tem um jeito, buscando a fonte da graça, Cristo Jesus. Quando você vai buscar, esta graça lhe envolve, como se fosse uma túnica celestial de cuidados com você. Por mais que você tenha enfrentado lutas e outras circunstâncias desagradáveis, fica certo de uma coisa: você não sairá ferido, rasgado, arranhado de nenhuma das lutas que você está passando na vida por causa da presença de Deus, através da sua graça. Jesus te ama.